Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e se cuidando muito, cumprindo o protocolo adequadamente e rigidamente aí para que não vacile, tá? Falta um pouco ainda para a gente ser imunizado, receber a vacinação, mas temos que tomar muito cuidado, tá? Pois bem, bem rapidinho então, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou o professor Benedito Inácio Silveira, atual PCNP de Filosofia e Sociologia do Núcleo Pedagógico, Diretoria de Ensino, região de Itu, e que venho trazer nesse primeiro vídeo um passo a passo da elaboração das aulas, tá? Agora nós temos aí o ensino híbrido e com isso então nós precisamos aí fazer uma parceria com o que está acontecendo lá no CMSP para conseguirmos planejar as nossas aulas adequadamente para que o aluno não perca nada, tá? Então aí vem o passo a passo para vocês. Eu não vou demorar muito nessa abertura exatamente porque o vídeo é longo. Eu antecipei algumas coisas, mas não tudo, porque eu quis fazer um passo a passo naquilo que é importante para que vocês saibam como montar uma aula aí, a partir de algumas pesquisas que serão realizadas aí, que deverão ser realizadas. Importante também é que nós não somos reprodutores, mas sim professores, então a gente não vai reproduzir o que está lá no centro de mídias, mas a gente vai fazer aí uma mão na massa muito legal com os alunos, para que eles passem a gostar aí daquilo que eles não conhecem, porque o planejamento é em cima do que vai acontecer, do que vai rolar na primeira série, né, do novo ensino médio. Então é importante que a gente consiga aí fazer essa ligação, esse link legal para que se torne a vida, e principalmente daqueles que estão começando aí este ano, ou aqueles que estão meio perdidaços aí, que está difícil se ajustar, né? Então eu agradeço muito a vocês, vem a vinheta e logo em seguida o vídeo. Abraço, hein? Bem, pessoal, vamos começar aqui o planejamento da nossa aula. Previamente eu já compus o roteiro, tá? Para ficar mais ágil, a gente vai vendo pouco a pouco aqui, para que vocês possam aí acompanhar passo a passo. A primeira coisa que eu costumo fazer é criar uma pasta, né? Para não ficar misturado. Eu formatei há pouco tempo meu computador e eu tenho um outro HD, então a maioria dos meus arquivos estão em outro HD, que daí se eu pegar algum vírus aqui eu não perco o material. Mas eu vou fazer esse passo a passo aqui, mostrando como é que eu faço normalmente, tá? Então eu crio uma pasta aqui, tá? Planos de aulas 2021. Eu tenho meus planos de aula desde 2008, né, salvo nas minhas mídias, tá? Então vamos lá. Montado essa pasta, eu vou criar uma subpasta aqui, porque uma para filosofia e outra para sociologia, porque eu ministro aulas para os dois componentes curriculares. Dentro de filosofia eu vou criar uma outra subpasta, primeira série, depois segunda série, né, e terceira série. Mas por que tantos detalhes assim? Porque quando a gente precisa, a gente tem tudo marcadinho, tá? Então aqui, primeira série, eu vou criar uma outra subpasta aqui, primeiro bimestre, porque na hora que a gente precisa de material é jogo duro. E aí então eu venho aqui, tá? Já vou começar salvando esse primeiro arquivo aqui. Procurar, vai estar aqui em meus documentos, né, planos de aula, fica fácil, né? Primeira série, primeiro bimestre, salvar. Agora tudo que eu for salvar aqui já vai abrir rapidinho a pastinha, vai ficar mais fácil. Pois bem, como é que eu começo aqui? Como é que eu comecei? A primeira coisa que eu fiz foi buscar o material de referência. Enquanto nós estivermos no ensino híbrido, com essa porcentagem de alunos em casa e na escola, né, essa alternância,
nós vamos dar suporte para a aula do CMSP, então vai partir de lá, tá? Eles estão seguindo o currículo e a sequência do caderno do aluno. Então eu preciso saber qual é a aula, porque senão eu vou dar a mesma aula, muitas vezes a mesma coisa. Então, centro, no caso aí, eu já tenho tudo gravado aqui porque eu uso direto. Então aqui, mas eu posso aqui, ó, centro de mídias, já aparece aqui, clico para busca e entro aqui. Chegamos aqui, estando então no sítio do centro de mídia, eu venho aqui em repositório. Repositório, vou então buscar o segmento para qual eu estou preparando a aula. Ensino médio, série ano, primeira série, componente curricular, filosofia. E aí eu não preciso pôr habilidade aqui, eu vou clicar direto aqui, né, no pesquisar. E vão aparecer aqui as diversas aulas que já estão disponíveis lá, né? Só que veja, a aula que está disponível lá é do dia 11/2. Amanhã, no caso aqui, que eu estou gravando esse vídeo hoje, é dia 10. Então, é amanhã. Então, eu clico aqui, olha, eu não tenho vídeo ainda aqui, porque é ao vivo a aula. Então, ele não está, o vídeo não vai estar aqui, tá? Só que ele já está aqui disponível, o PPT. Vou abrir, então, o PPT. Ele abre aqui. E aí eu peço para habilitar edição. Por quê? Porque assim eu posso pegar material daqui, tá? Então tá aqui, é o professor Marconi que vai ministrar a aula. E aí eu venho aqui, o tema então. Aqui entra a filosofia e o filosofar, aqui entra o tema. E esse tema é comum para todos os componentes curriculares de humanas, tá? Lembre-se que nós estamos na primeira série, e a primeira série é o novo ensino médio, e no novo ensino médio os temas são por áreas, tá? Então, ciências humanas, o tema é as narrativas e as linguagens das áreas de ciências humanas e sociais aplicadas na compreensão de diferentes ideias, eventos e processos. Foi exatamente isso que eu coloquei aqui. Tá? Está aqui colocado. Ok? Ok? Tranquilo? Aí então eu venho aqui no conteúdo, que aí já é específico para cada componente das áreas de humanas, tá? A origem da filosofia também já coloquei aqui. Volto aqui então para as habilidades, para a habilidade. E aqui está a habilidade, tá? E você vai ver que está aqui, já está aqui também a habilidade. Ops, aqui. A habilidade já está aqui, tá certo? Só que aí eu vou buscar uma habilidade de suporte. Veja que agora essa habilidade aqui é do ensino fundamental, do 6º ano, História. Por quê? Porque para que o aluno consiga desenvolver as habilidades propostas nesse momento, ele vai precisar se lembrar daquelas que ele já desenvolveu lá atrás. E lá no 6º ano, então, ele estudou para desenvolver essa habilidade, explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da polis e nas transformações políticas, sociais e culturais. Tá? Nós vamos começar a estudar a história da filosofia, nós vamos começar lá pela filosofia antiga. Onde que eu achei essa habilidade? Bom, vamos lá então, pessoal. Eu vim aqui, pesquisei então aqui no Google, EFAP, já aparece aqui, né? Material de apoio, busca material de apoio, já vai cair certinho no material de apoio. Lembre-se que eu vou buscar uma habilidade do ensino fundamental, tá ok? Então eu venho aqui, materiais, educação infantil e ensino fundamental, material de apoio. No material de apoio, nós temos praticamente tudo
que virá fisicamente, mas que nós já temos aqui disponível, aqui no sítio da EFAP. E aqui então eu vou pegar aqui História, Anos Finais. Abrir aqui, eu tenho as habilidades de História dos Anos Finais aqui do ensino médio. Eu vou baixar esse material aqui para a minha pastinha aqui, ó. Filosofia, primeira série, primeiro bimestre. Também vou buscar agora o do ensino médio, então, tem todo o material também. Eu vou buscar Filosofia, ensino médio, vai abrir. E da mesma forma eu vou baixar e vou salvar aqui do lado de fora, ó, porque eu vou usar para as três, porque aqui tem para a primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio, todas aqui, tá? Do primeiro bimestre. Então nós vamos conferir aqui, ó, a habilidade é a mesma, ó, identificar, analisar, comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. O objeto do conhecimento, então, é as origens da filosofia e atitudes filosóficas, os períodos e os campos de investigação da atividade filosófica. Então, o objeto do conhecimento é o mesmo que está lá, eu já tinha colocado aqui, tá? Mas, e quando eu tiver com o caderno do aluno físico, eu preciso? Olha, eu vou ser sincero para você, eu sempre gostei de ter o meu digital, porque é mais fácil para planejar as aulas, porque eu recorto o colo, não preciso ficar digitando feito maluco. Então eu vou pegar aqui o caderno da primeira série. Esse é o caderno do aluno da primeira série. Como eu gosto de ter ele digital, mesmo quando eu tenho fisicamente o material, eu gosto de ter ele digital, porque aí eu posso fazer recortes e tal, né? Só que aqui eu já vou, primeira série aqui, gente, primeiro bimestre, porque ele só vai servir para o primeiro bimestre. E depois eu vou baixar o caderno do professor, também do primeiro bimestre, e vou salvar lá naquela pastinha, caderno do professor. Pois bem, então, eu já tenho aqui, falar onde está a habilidade. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês derem Ctrl F, abre a busca. E aqui no caso eu vou escrever Grécia. Ó, já achei, já veio para cá a habilidade, tá? Fica fácil de você procurar então, tá? Então aqui ele já teve lá na sexta série noções de cidadania e política na Grécia, domínio e expansão das culturas gregas, significado do conceito império e por aí vai. Então ele já teve bastante informações. Cabe a gente dar uma recordada nisso para recuperá-lo também nessa habilidade essencial, tá? Lembre-se que nós estamos trabalhando com as habilidades essenciais. Aqui interessa alguma coisa? Eu vou dar uma passada aqui, eu sei que o professor vai usar Marilene Chauí para definir filosofia. Eu preciso reproduzir essa aula? Não. Eu posso ir além, devo ir além. Então a gente vai trabalhar paralelo com a aula que está aqui, tá? E não ministrar a mesma aula, mas sim uma aula diferente que dê uma maior abrangência de tal forma, porque essa aula vai ter em torno de 35 minutos, 30 minutos, a necessidade de uma maior abrangência, porque a filosofia, afinal, desde o século VII a.C., tem um pouquinho mais de tempo do que 30 minutos. Esse daqui eu já posso fechar, tá? Eu estou com esse aberto, eu vou lá para o currículo, eu vou lá para a página. Uma outra dica para ficar mais fácil é você vir aqui e já digitar aqui o número da página, que ela vai para lá, pelo menos ia, né? 96, Enter, tá aqui, ó. Vem rapidinho. Aí aqui você vai ter a mesma coisa que está lá, tá? Só que aqui tem um dado a mais, que é a competência 1. Se você quiser colocar aqui competência 1, você pode também, tá? Eu vou inserir uma linha abaixo e aqui eu posso pôr então competência BNCC.
essa competência 1, então eu posso, por isso que eu falo que eu gosto de ter o digital, porque aí eu não preciso copiar, tá? Analisar processos políticos e econômicos, eu vou copiar aqui, venho aqui e salvo aqui. Vou deixar em negrito aqui para ficar bonitinho, para ficar tudo igual. Analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos locais, regionais, nacionais e mundiais em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando os diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. Tá? Então nós já temos aqui completinho. E aí então tem uma aqui que é a habilidade prioritária em língua portuguesa. Tá? Esse é um apoio à recuperação do aluno para a língua portuguesa. Fala assim, mas por que eu de filosofia tenho que trabalhar a habilidade de língua portuguesa? Porque é muito mais fácil da gente ministrar aula de filosofia trabalhando uma boa leitura de texto. É fácil você trabalhar quando o aluno sabe ler, ou seja, entende aquilo que está lendo. Então nós precisamos dar esse apoio para que o aluno consiga ler e para que possa haver um diálogo mais filosófico, vamos dizer assim, dentro da episteme. Né? Por isso que fala aqui da epistemológico, tá? Porque é dentro do procedimento científico, né? Episteme é ciência. Pois bem, como é que eu acho então, como é que eu sei que é habilidade? Eu vou lá perturbar o professor de português? Até legal, pode ir, mas não precisa necessariamente. Vamos abrir uma janelinha aqui então. Como é que eu vou achar? Onde eu sei onde está isso aí? Eu vou lá na sede, tá? Vou entrar então na sede, cada um vai entrar com o seu perfil, o meu perfil aqui está como PCNP, então eu não vou ter tanto acesso quanto vocês da escola. Mas eu venho aqui no pedagógico, entro aqui no plataforma CAED, né, como vocês já viram aí no vídeo que foi mostrado para vocês aí, tá? Vem aqui, seleciona o seu perfil. Ah, mas eu não sou professor de língua portuguesa, eu tenho acesso? Tem, todos os professores da escola têm. E aí você entra aqui e você vai ver orientações pedagógicas, currículos e habilidades, guias das avaliações e sequências digitais e resultados. É onde nós queremos estar, resultados. Então, entrei aqui, ensino avaliações dos anos iniciais, finais e ensino médio. Venho aqui então, clico em primeira série, que é onde eu vou trabalhar, avaliação do terceiro bimestre e avaliação diagnóstica de 2020. Tá? Então aqui nós vamos dar uma olhada em qual nós podemos dar uma ajuda. Vindo aqui então, buscando, no meu caso aqui, o que está aparecendo aqui para mim, gente, é de toda a ADE, tá? Então eu estou vendo aqui que apenas 27% dos estudantes acertaram. E qual que é a habilidade? É essa: identificar o uso de recursos persuasivos, títulos, escolhas lexicais, construções morfológicas, explicitação ou ocultação de fonte de informação, entre outros, em textos argumentativos. Então, nós podemos ajudar? Podemos. Por que eu digo que podemos? Porque logo no início da situação de aprendizagem aqui no caderno, no caderno do aluno, nós temos aqui, de início, um texto, Apologia a Sócrates, escrito por Platão, no qual Sócrates vai então persuadir, ou seja, através da argumentação. E aqui nós vamos fazer uma leitura bem lenta nesse segundo momento, trabalhando com os alunos a construção do texto, como que Sócrates se coloca perante os seus acusadores. Qual é a defesa dele? Então aqui você vai ver os argumentos usados, quais as fontes que ele usa, que ele busca, ou seja, trabalhar então as habilidades de leitura para que o aluno, os estudantes todos, depois da leitura, se sintam saciados.
buscando interagir com eles durante a leitura. Por que ele colocou dessa forma e não da outra forma? Trabalhando o texto filosófico de forma filosófica. Não vamos trabalhar com a gramática em si, mas com a capacidade, né, de ler. Ou seja, nós vamos tentar desenvolver então a capacidade de identificar o uso de recursos persuasivos, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitações ou ocultações de fontes de informação, entre outros, em texto argumentativo. Porque, mas o texto de Sócrates é argumentativo, e como? Ele está fazendo uma argumentação ali pesada para... por que vocês estão me acusando? E aí ele vai expor a tese dele, ele vai defender a tese dele de forma argumentativa. Por isso que é importantíssimo a língua portuguesa, no nosso caso, a língua portuguesa para a filosofia. Sem uma boa leitura, não tem como se fazer uma boa filosofia. Você pode fazer uma filosofia do senso comum, mas não uma filosofia como a competência nos pede, ou seja, com base científica. Nós precisamos da história da filosofia para filosofar de forma científica. E lá na aula foi explicado o que é essa argumentação, o que é o texto. Na aula vai ser explicado. Então nós não vamos nos preocupar em voltar, nós podemos dar uma pincelada nisso. Mas o que nós temos que fazer a partir do que foi dito lá, colocar em prática. Tá? É isso que nós vamos fazer em nossas aulas. A questão de sensibilização está no caderno do aluno, a primeira fase, né? Lembre-se que esses alunos nunca tiveram contato com a filosofia. Então nós não podemos deixar uma coisa muito chata, porque aí o aluno vai falar, credo, não quero isso. Então nós temos que incentivar os alunos à leitura, à discussão, à compreensão, para que sejam capazes de fazer a leitura de mundo. Não adianta você viver no mundo da informação se você não tem habilidades, competências de decodificar a informação. Então é essa a nossa função dentro da sala de aula, tornar os alunos capazes de decodificar as informações, ler o mundo, né? E não simplesmente acreditar no que os outros dizem só porque os outros dizem. Tá? E aí então vem a estratégia, né? O tema será desenvolvido por meio do vídeo, né? Por meio de vídeos, leituras, diálogos com a turma. Que vídeo é esse? Ora, eu sempre busco um vídeo para fazer parte da sensibilização, tá? Porque eu vou fazer as perguntas propostas no caderno do aluno, logo de início aqui, tá? Você já ouviu falar em filosofia? Se sim, em que contexto? São questões abertas que o aluno pode responder o que bem entender, ele não precisa saber absolutamente nada de filosofia, então ele pode falar o que bem ele quiser. Não corrija o aluno, simplesmente estimule. Não existe resposta errada na filosofia, o que existe é uma pobreza de argumentação. Quanto mais rica a sua argumentação, mais validade você dá na sua resposta. E é isso que nós queremos que os alunos entendam quanto na filosofia. Por isso que a filosofia é tão interessante, porque não existe certo e errado. Existe má argumentação e boa argumentação. Tá? Então, nós temos as perguntas aqui. E junto com essas perguntas, YouTube, então, nós vamos lá para o YouTube, vamos pesquisar um vídeo. Nós vamos falar sobre a Grécia. Tem uma série que eu sempre uso, tá? Que usava, né? Nas salas de aula de filosofia, que é uma série muito legal, ó, Grandes Civilizações, Grécia. É muito legal. Você pode usar na sala de aula a televisão, tá? Você pode usar a televisão para projetar isso, para exibir isso aí para eles. Ou, no caso aqui, você pode, eu não sei como que você baixa os vídeos do YouTube, mas eu vou dar uma dica também de um programinha muito fácil de baixar aqui, a Tube. Ele não é pesado, ele é bem leve e cumpre uma função fenomenal.
baixar vídeo para a gente do YouTube, para que a gente possa aí sensibilizar a garotada. Aqui eu vou mudar então, aonde que eu quero depositar esse vídeo? Esse vídeo aqui eu vou depositar lá nos meus documentos, planos de aula, filosofia, por isso que eu falo primeiro bimestre aqui, primeira série, primeiro bimestre. Por isso que eu falo que tem que pôr pastinhas, né, subpastas, porque fica fácil de você encontrar. Colar aqui, tá? E a partir daí então eu vou clicar em baixar, vai aparecer aqui pedindo para que eu escolha uma extensão. Eu não gosto de mudar de extensão porque muitas vezes vem com defeito, então eu sempre baixo na extensão indicada. Baixou, completado, desligo aqui, não preciso mais, e venho aqui então, aqui está então o vídeo, e aqui fica então mais fácil para você reproduzir. Você leva no pendrive, se lá na sala tiver uma Smart TV, é só espetar o pendrive e já sai falando, é uma delícia, tá? Esse vídeo é muito legal, ele tem 11 minutos, tem um outro, se você quiser, que é a parte 2, que ele é mais longo um pouco. É linda, né? Os seres humanos são os únicos seres vivos que vai apresentar aí de forma lúdica, ou seja, o mundo grego. Sociedade moderna. Existem duas histórias muito importantes que contêm a essência dos... Eu não vou ficar tocando o vídeo, porque vocês baixem aí e assistam o vídeo, que é muito legal. Tem o 2 também, tá? O 2, ele começa igual, só que ele é mais extenso, ele tem 19 minutos, aí vai de você. E aí, a sensibilização, a estratégia, então, se dá por meio de vídeos, leituras e diálogos, e aí, então, junto com a sensibilização, você faz as perguntas, os alunos respondem, conversa com eles. Vocês se lembram do que vocês aprenderam lá na sexta série sobre a Grécia Antiga? Então você começa esse diálogo e solta o vídeo, né? Então o desenvolvimento das aulas, a partir da aula ministrada pelo professor do CMSP, eu vou ter que assistir a aula para ver como é que ele faz, como é que ele ministra a aula lá, para eu não ficar reproduzindo aqui, porque eu não sou reprodutor, eu sou professor. A partir da aula ministrada pelo professor no CMSP, com a utilização do caderno do aluno, apresento as questões iniciais, para então apresentar o vídeo. Vamos mudar aqui então, em vez de apresentar, vamos colocar para então exibir o vídeo Grandes Civilizações Grécia. Posteriormente, fazer a leitura do texto e das imagens propostas no caderno do aluno, para no segundo momento dividir a história da filosofia por períodos. Então você vai pegar a história pré-socráticos, socráticos, período medieval, e vai fazer essa divisão e vai dividir a sala de aula, né, a quantidade de alunos da sala, na mesma quantidade dos períodos da história da filosofia. E cada grupo vai então pesquisar uma história da filosofia, um período da história. E a partir daí, então, a gente inverte a sala de aula. Quem vai falar são os alunos. Você vai, no caso, indicar, fazer um roteiro, o que ele deve pesquisar, então, lá, da história da filosofia. Qual era o momento político da época, qual era o idioma mais falado e escrito para a época da filosofia, quais eram os principais filósofos do período, qual era o tema mais importante que os filósofos trabalharam, e isso então você dá um roteiro, e aí é você que escolhe esse roteiro que você quer que eles pesquisem, e eles vão então buscar esses roteiros, através do roteiro eles vão buscar informações, você vai indicar, existe um monte de sites, principalmente sites de universidade que ministra aula de filosofia, a USP tem, a Unicamp tem, o Federal de São Paulo tem, o Unesp tem uma área lá de filosofia onde tem um monte de material, tá? Que pode ser pesquisado e indicado para os alunos pesquisarem. Tá? E aí os grupos vão apresentar. Você vai escolher, no caso, aí a mídia que você vai utilizar. No caso aqui eu coloquei o Classroom para depósito de atividades daqueles alunos do grupo de risco que não vão poder vir na escola, eles vão poder postar atividade lá. Você pode fazer no dia da apresentação, fazer uma transmissão ao vivo
no CMSP para aqueles alunos que estão fora poderem participar, cada um apresenta o seu tempo, ou mesmo na sala de aula você fazer pelo Meet, né? Porque aí é mais fácil, dá para apresentar fica mais fácil de apresentar o material pesquisado. A conclusão, então, a avaliação é diagnóstica a partir das aulas e do desenvolvimento do tema. Perceber como é que os alunos estão, então, reagindo. E pela apresentação. O que faltou, o que você perceber que os alunos não conseguiram atingir, aí é a hora daquela recuperação continuada, através do que vocês não entenderam, né, buscando uma autoavaliação com os alunos, você apresenta as dúvidas então. Vou gravar um vídeo explicando, assim, bem sucintamente, uma linha da história da filosofia. É como se fosse um aulão de vestibular, tá? Eu vou fazer um aulão aí sobre a história da filosofia, começando lá na cosmogonia, teogonia, para chegar na cosmologia, né? Pré-socráticos, socráticos, pós-socráticos, período medieval, e aí sim, vamos conversar sobre isso tudo, tá? No mais, né? Pronto aqui, resolvido o nosso problema, a aula já está, o esquema de aula está pronto, a partir daí então é só colocar a mão na massa aí. Legal, gente? Um abraço para vocês, até o próximo.